Louvado seja Deus. Vamos para a palavra, então? Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 1. Abre a sua Bíblia aí, se você a tem. Mateus 25, verso 1. Nós vamos ler juntos. Aleluia, Jesus. Quem achou, diga aleluia. Isso. O texto que nós vamos ler, bem conhecido, quero ler na íntegra, para a gente poder já ganhar tempo na narrativa. Mateus 25, verso 1 diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos a graça, o favor do Senhor sobre nós, nos dando entendimento, compreensão, nos ensinando aquilo que o Senhor deseja ensinar nessa noite, nesse momento, para que o nosso coração seja transformado, que a nossa alma seja alimentada e que nós possamos sair daqui melhores, transformados pelo Senhor e pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, eu quero, dentro dessa palavra, que é um texto tão conhecido, e é uma narrativa de uma parábola que nós já lemos inteiro, então você já conhece a história, como que ela começa e como que ela termina. Eu não quero reproduzir a narrativa para você, porque você já entendeu que o reino do Senhor, ele é semelhante às 10 virgens. Essas 10 virgens estavam à espera do noivo para o casamento, e por conta de um deslize, por conta de um vacilo, de uma falta de vigilância, o grupo foi dividido em 2, e um dos grupos alcançou o grande dia festivo do casamento, entrou para as bodas, e o outro grupo foi rejeitado, deixado do lado de fora. E eu quero falar com você hoje, em cima desta palavra, um pouco a respeito de estarmos preparados. De estarmos preparados para o grande dia do Senhor. E o grande dia do Senhor aqui, ele foi citado em Mateus, ilustrando a volta de Jesus. Jesus ainda estava na terra, ele ainda nem tinha morrido, mas ele já estava dizendo que eu vou voltar e vou buscar vocês, mas eu vou vir de surpresa. Ninguém sabe o dia nem a hora. O último versículo que nós lemos aqui, ele diz: Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E a palavra de Jesus é nos exortando à vigilância. E eu quero trazer essa vigilância para você hoje, tanto para o grande dia do arrebatamento da igreja, o grande dia que Jesus vai nos chamar para a eternidade,
que nós vamos poder nos encontrar com Ele nos ares, ou nós vamos ser chamados pelo Senhor e vamos embora dessa terra, tanto para esse momento, quanto para o grande dia de Deus operar na sua vida, de Deus fazer coisas novas na sua vida, de Deus trazer o reino do céu e a revelação de Cristo para a sua vida. E você precisa estar preparado, amém? Você precisa estar pronto para receber dos céus aquilo que os céus querem entregar a você. Você precisa estar vigilante, preparado, pronto, no lugar que Deus quer que você esteja, para receber de Deus aquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Aqui Jesus está dizendo que Ele tem um reino, Ele tem um casamento, Ele tem uma festa, Ele tem uma celebração para fazer com a sua noiva. A noiva de Cristo somos nós, amém? A noiva escolhida que Ele quer levar para a eternidade. Jesus está dizendo que Ele quer entregar este reino, Ele quer entregar essa celebração, Ele quer trazer essa noiva para se festejar com ela. Mas ela precisa estar pronta no dia que Ele chegar. E ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E eu quero ir além da parábola hoje, trazendo esta palavra para este tempo em que nós estamos vivendo, trazendo o céu para a terra, trazendo o reino de Deus para a nossa realidade, antes que Jesus venha nos buscar. Todos os dias Deus quer revelar coisas novas do seu reino aqui na terra. Todos os dias Jesus quer se revelar a nós. Jesus quer se manifestar a nós. Jesus quer abençoar a sua igreja. Jesus quer cumprir promessas na vida do seu povo. Mas muitas vezes nós não recebemos porque não estamos vigilantes. Muitas vezes nós deixamos de ser abençoados, a bênção chega e nós não estávamos no lugar da bênção e por isso perdemos o direito. Muitas vezes o tempo de Deus na nossa vida para determinado propósito chega e nos encontra desapercebidos, distraídos com muitas coisas. E eu quero chamar a sua atenção para isso nessa noite. Quem tem promessas de Deus aqui na sua vida? Tem bênçãos de Deus para você. Você sabe que Deus tem bênção para você. Deus tem uma coisa para fazer na sua vida. Deus tem uma promessa para cumprir na sua família. Você conhece isso, você reconhece isso. Glória a Deus que você sabe das promessas. E nós precisamos estar vigilantes a respeito das nossas promessas. Tanto da promessa da vinda de Jesus, porque Ele vai voltar para nos buscar, e Ele precisa nos encontrar preparados, porque só vai se encontrar com Jesus aquele que estiver preparado. Só vai ver Jesus nas alturas aquele que estiver preparado, seja no grande dia do arrebatamento, ou seja amanhã ou depois. Jesus pode voltar para mim e para você de uma hora para outra, num piscar de olhos. Ele pode cortar o nosso oxigênio aqui e chamar a gente, e de repente você vai se encontrar com Jesus, eu vou me encontrar com Jesus. Não sei o dia e não sei a hora. Deus sabe, o Pai sabe. Ele sabe quando é que vai nos chamar, quando é que Ele vem ao nosso encontro. Nós não sabemos, Ele só diz, vigiai. Ou seja, estejam preparados, estejam prontos, estejam guardando posição. Estejam no lugar do propósito, estejam firmes na promessa, estejam esperando o acontecimento, porque eu vou voltar para buscar essa igreja preparada. Amém, irmãos? Essa é a maior de todas as promessas que nós ansiamos, que nós esperamos e pela qual nós devemos zelar. Dia após dia, cada minuto dos nossos dias precisa ser com os nossos olhos na eternidade, porque Jesus prometeu e Ele vai cumprir essa promessa na nossa vida. Ele virá nos buscar, amém? Mas para além da parábola, eu quero trazer você a vigilância de hoje, para as promessas que Deus tem para cumprir na sua vida hoje, aqui nesse tempo. No mês de março de 2023, o ano das portas abertas, Deus tem uma porta para abrir na sua vida. Uma porta prometida há muito tempo. Deus tem essa porta para abrir na sua vida neste ano.
Deus tem promessas para cumprir na sua família. Deus tem promessas para cumprir no seu corpo físico. Tem um milagre para ser liberado sobre a sua vida nesse tempo. Quem crê nisso, diga aleluia. Deus tem isso para fazer na sua vida. Mas você precisa estar vigilante, atento, preparado para receber de Deus aquilo que Ele tem para você. E há uma coisa nessa parábola que nos ensina a diferenciar os dois grupos. O grupo daqueles que vigiam e daqueles que se distraem. Há uma forma de nós separarmos e apontarmos onde erraram aquelas virgens. Quando que elas se distraíram e perderam a chance de entrar para as bodas, de receber aquilo que tanto esperavam. Irmãos, a Bíblia diz na parábola que elas eram virgens. Se diz que elas eram virgens, elas eram puras. Elas eram separadas. Elas eram escolhidas a dedo. Elas eram santificadas para aquele propósito. Elas tinham tudo para dar certo. Tinham tudo para alcançar o milagre. Deus já tinha separado para aquele propósito. A palavra também diz que elas iam para a boda, para um casamento. Elas eram as noivas do casamento. E como que uma noiva se prepara para um casamento? Quem já casou aqui, mulher? Levanta a mão. Vocês já casaram, né? Vocês sabem como que é a preparação para um casamento. A gente prepara da noite para o dia, para um casamento? Não. São meses de preparação. Semanas de preparação. E quanto mais perto chega, mais trabalho a gente tem para se preparar. São muitos detalhes, são muitos adornos, são muitos enfeites, são muitas coisas a se pensar. E elas estavam prontas até então. Saíram para encontrar o noivo. Quando a noiva sai para encontrar o noivo, a gente entende que está tudo ok. Está prontinha para receber o prêmio. Está prontinha para se encontrar com o seu noivo amado. Elas estavam prontas, adornadas, bem vestidas, enfeitadas, limpas, cheirosas, purificadas. Era só festejar. Mas o que é que faz com que um grupo tenha alcançado e o outro grupo não tenha alcançado? Algumas coisas nós vamos falar aqui. Primeiro, as prudentes que alcançaram a bênção do casamento, elas tinham lâmpadas e tinham azeite extra, tinham azeite de reserva. As prudentes prepararam suas lamparinas e prepararam uma botija a mais de azeite de reserva. As loucas fizeram o quê? Prepararam só a lamparina, encheu de azeite, botou o foguinho no pavio e saiu apressada. As prudentes não. O noivo está chegando, nós vamos ao encontro dele, vamos esperar no lugar onde ele mandou, mas não sabemos se ele vai chegar na primeira vigília, na segunda, na terceira, na quarta vigília da noite. E se a noite for muito longa, e se eu tiver que esperar muito, esse azeite não vai ser suficiente. Então elas fizeram a conta. Fala para o irmão que está aí do seu lado, você tem que fazer a conta, irmão. Para você não perder o time da bênção. Calcula a quantidade de fé que você precisa investir. Calcula a quantidade de tempo de oração que você precisa dedicar. Calcula a quantidade de jejum que você precisa fazer. Calcula a quantidade de palavra que você precisa comer, se alimentar todo dia, porque isso é combustível para a sua lâmpada. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. O Espírito Santo do Senhor é azeite, é combustível que nos move, que nos impulsiona, que nos faz ir adiante e alcançar a bênção de Deus. Mas muitas vezes nós queremos alcançar, nós queremos o milagre, nós queremos a promessa, queremos a bênção, mas saímos apressados, sem querer muito trabalho, sem querer pagar preço, sem querer carregar peso. Pegamos uma lamparininha qualquer, botamos lá um pouquinho de azeite, orei de manhã e falei, Jesus, muito obrigado por essa noite que eu dormi e pelo dia que eu vou trabalhar, e nunca mais lembra de Jesus no dia.
Acha que aquele azeitinho do domingo à noite, do culto de celebração, é suficiente para a semana inteira? Não lê a palavra, não medita na palavra de Deus, não medita num louvor, não separa um tempo a sós com Deus. Acha que aquele azeitinho ali do dia da Santa Ceia, daquela comunhão gostosa com os irmãos, é suficiente para te manter firme na fé o restante do mês. Mês que vem eu volto no dia da ceia. E aí vai tardando, o mês vai passando, os boletos vão chegando, as dificuldades vão aparecendo, as lutas vão acontecendo, o milagre demora a chegar. E o seu azeite, que era pouquinho, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando está chegando o dia da bênção, chegando o momento de você ser surpreendido pelo noivo, o momento de você ser surpreendido pelo Senhor, pela bênção de Deus na sua vida, você está lá longe, murmurando, depressivo num canto, abandonando a Deus, pedindo para morrer. Você está lá longe, se unindo ao grupo dos descrentes. Você está longe, distraído com as coisas dessa terra, porque quem não ocupa a sua mente com as coisas de Deus, vai se ocupar com as coisas do mundo. E aí você perde a chance de ser abençoado. Mas as virgens prudentes, o que elas fizeram? Elas tinham azeite extra. Irmão, o azeite é presença de Deus na sua vida. Azeite é fluir do Espírito Santo na sua vida. Azeite é unção, é poder, é ousadia. Azeite é o resultado da intimidade com Deus. É o resultado do seu tempo com o Senhor. É resultado da leitura da palavra, da meditação na palavra, da oração, da busca pela presença de Deus. É resultado de louvor, de uma vida de adoração. É azeite na botija. Mas imagina a noiva correndo com uma lâmpada na mão e uma botija de azeite na outra. Talvez elas tinham alguma coisa mais importante para carregar. Vou levar meu buquê, vou deixar a lâmpada, a botija para trás. Ai, vou levar minha bolsa de maquiagem para eu dar uns retoques, vou deixar minha botija para trás. Vocês estão me entendendo? A gente negocia o azeite por conta de qualquer coisa. A gente troca por conta da comodidade. Ah, não, orar é cansativo. Vigília é cansativo. Ir na igreja 3, 4 vezes na semana, célula. Ah, não, os irmãos são pegajosos. E a gente vai abrindo mão do azeite, mas o azeite é combustível. Amém, igreja? Se você deixar a sua lâmpada se apagar, você perde o time do milagre. A bênção de Deus chega, porque Deus sempre estará no lugar do encontro que Ele marcou. Deus sempre vai chegar no lugar determinado da bênção. Ele vai chegar para fazer o milagre. Se você estiver lá, você vai ser abençoado. Ele vai chegar para trazer a resposta. Se você estiver no lugar do propósito, você vai receber de Deus. Mas se você estiver lá distraído com outra coisa, vai perder o time da bênção. Olha o que elas fizeram. As virgens loucas, elas são imediatistas, elas só pensam no agora. As loucas só querem saber do próprio umbigo. Do resolver o problema de hoje, o satisfazer o problema da agora. As loucas estão atrás das bênçãos imediatas, das coisas materiais, dos tesouros terrenos que são corruptíveis, que passam logo. Satisfazem agora, dão prazer, mas acaba por aqui, porque só pensa no agora. As prudentes, elas pensam a longo prazo. O meu azeite precisa durar. O meu azeite precisa render. Até o noivo vir me buscar. Meu irmão, o seu azeite precisa render até Jesus vir te buscar. Você não pode ficar no escuro no meio do caminho. No meio da vigília. Na espera da noite. Você não sabe quanto tempo dura essa noite. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite inteira. Mas no tempo de Deus, você sabe quantas horas tem essa noite? Quanto tempo vai demorar o seu choro, você sabe? As prudentes pensavam a longo prazo. Olha, o noivo pode demorar. A situação pode ficar assim por mais um tempo. E eu não quero perder o time da bênção.
A pessoa que não é prudente em Deus, ela é tão imediatista que ela só corre atrás de coisas que vão dar prazer nessa terra, que vão resolver o problema de hoje. Elas buscam a Deus, elas vão à igreja porque tem um problema iminente para resolver. Porque tem uma situação agora para solucionar. Mas elas não têm os seus olhos e a sua mente na eternidade. Elas não pensam no futuro delas em Deus. Elas não pensam na vida depois, no porvir. É aquilo que eu disse sobre semear para a eternidade, de ajuntar tesouros celestiais. Nós, como virgens prudentes, precisamos ter os nossos olhos além. Meu irmão, se demorar, você vai permanecer firme. Se a resposta não chegar hoje, você vai aguentar um pouco mais. Se Deus não te responder dentro do prazo que você estipulou, você não vai perder a sua fé, porque Deus não é obrigado a agir dentro do seu tempo. Você vai esperar até a resposta de Deus chegar na sua vida. Porque você é prudente, porque você tem presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas se você não pensar a longo prazo e colocar as suas expectativas na promessa do noivo, você vai se perder no meio do caminho. Olha outra coisa aqui. As loucas esperavam que alguém as ajudasse e lhes dessem provisão. A louca é igual aquele crente que vive mendigando a oração dos outros. Ele nunca aprende a orar. Ele só sente a presença de Deus se alguém pôr a mão na cabeça dele. Ele só acha que Deus ouviu se alguém orar por ele. Ele não estimula e exercita a própria fé. Ele não paga o preço de dobrar o joelho no chão, de colocar a cara no pó e gastar tempo com Deus. Ele não gasta tempo lendo a palavra e buscando resposta pessoal de Deus para a vida dele. Ele fica atrás de profeta, achando alguém que vai falar em nome de Deus na vida dele. Ele não busca ouvir do próprio Deus. Ele fica mendigando espiritualmente. Mas as prudentes não, elas sabem onde é a fonte de poder. Elas sabem buscar diretamente na fonte. As prudentes, elas olham para o recurso que têm e elas dizem assim: eu não vou dar o meu recurso para você, vá você comprar no lugar onde vende. Por que ela sabia o lugar onde vende? Porque ela tinha comprado lá. Meu irmão, você sabe qual é a sua fonte de renovo e poder? A sua fonte de renovo e poder é uma vida de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E relacionamento com Jesus é pessoal, é você e Ele. Não tem intermediário entre você e Jesus. Jesus é o intermediário entre você e o Pai. Mas entre você e Jesus, irmão, não pode ter espaço, é coladinho. É você nele. Jesus diz: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então você tem que estar enxertado em mim. É você colado em Jesus. Amém, igreja? Não tem que ter separação, distanciamento. E alguém aqui orando por você. E alguém aqui te liberando uma palavra. E alguém aqui ministrando sobre a sua vida. Isso é bom? É bom. A comunhão faz com que a gente ministre uns sobre os outros. É bom ter amigos na presença de Deus, ter intercessores que oram por nós. Isso é bom e isso é ser igreja. Mas você não pode depender disso. Você não pode depender disso. Porque não é esse o relacionamento que Jesus quer ter com você. Ele quer você enxertado nele. As virgens prudentes, elas sabem onde é a fonte. Aí elas viram para as loucas e dizem assim: olha, vai na fonte buscar. Meu irmão, você está fraco espiritualmente. Ai, pastor, eu não consigo nem orar. Eu tenho um conselho para quem está com problema de não conseguir orar. Estou tão fraco na fé, estou tão fraco que eu não consigo nem orar. Uma coisa simples para você fazer. Começa a orar. Começa a orar. Ora mesmo sem ter vontade. Bota o cronômetro lá, ó, 1 hora, 1 minuto. O meu relógio vai despertar daqui a 1 minuto. E eu vou ficar 1 minuto orando. Irmão, porque o dia que a pessoa não quer orar, 1 minuto parece uma eternidade. Então, se você está muito tempo distante de Deus, está muito tempo frio na fé, está totalmente largado de azeite, começa pouquinho. Lê um versículo por dia e medita nele. Não fica achando que vai ler a Bíblia toda num dia só, não. Ora um pouquinho. Faz um propósito para orar de hora em hora, 1 minuto.
Encontra a palavra para falar com Deus. 1 minuto, de hora em hora. Oferta 1 minutinho do seu tempo para Deus. E vai crescendo isso, vai crescendo esse compromisso, vai crescendo esse prazer, essa intimidade. Mas vai à fonte e enche a sua botija. Porque é você que precisa ir até a fonte. Jesus Cristo está lá, como fonte inesgotável, jorrando sobre as nossas vidas, jorrando o tempo todo sobre as nossas vidas. Você precisa ter a sua lâmpada acesa, a sua botija de reserva, mas para se abastecer, você tem que ir até Jesus. Você precisa ir até a fonte e receber dele aquilo que ele tem para te dar. Você precisa ir até o Espírito Santo e receber dele o poder que ele já liberou sobre a sua vida. Todas essas coisas já estão liberadas sobre nós, mas nós precisamos ir e tomar posse. Amém, irmãos? Tomar posse. As virgens prudentes, elas sabiam que havia um preço a ser pago. Meu irmão, uma vida poderosa em Deus, ela não vem de graça. Meu pai me ensinava desde criança como que a gente semeia espiritualmente. É muita oração, é muito poder. É pouca oração, é pouco poder. Se é nenhuma oração, que poder que você tem? Nenhum poder. Você quer colher unção? Plante oração. Você quer colher conhecimento, sabedoria? Invista no seu estudo bíblico. Engula, coma, se alimente da palavra de Deus. Você quer colher frutos na sua vida financeira? Semeie financeiramente, planta financeiramente, como dizimista, como ofertante. Você vai plantar no reino de Deus, vai semear dinheiro, vai colher na sua vida financeira. É a lei da semeadura, aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Mas tem um preço a ser pago, para nós estarmos com a nossa botija cheia, com o nosso combustível ativo. Outra coisa que nós vamos meditar, daqui a pouquinho nós já vamos encerrar. As prudentes estavam preparadas quando o noivo chegou. E é aqui que eu quero fazer você refletir sobre as promessas de Deus na sua vida. Sobre os milagres que você espera de Deus. Eu sei que se eu perguntar para cada um de vocês aqui, você vai ter uma necessidade para apresentar assim. Irmão, faz um pedido de oração. Você quer que eu ore pelo quê? Que milagre você quer? Que bênção você precisa? Todos nós vamos ter uma necessidade, seja nossa ou seja de alguém próximos a nós. Para poder apresentar a Deus. E as virgens, elas nos dão um exemplo de como estar preparado para receber aquilo que nós esperamos receber de Deus. Quando nós vamos até a Deus pedir, quando nós vamos até a Deus buscar algo, nós vamos na expectativa de ser atendidos. Amém, irmãos? Quando você ora a Deus e fala, Deus, abençoa minha casa, salva o meu marido, resgata o meu filho, cura a minha enfermidade. Qual é a sua expectativa? É de que Deus vai te atender, não é isso? A expectativa é essa, de que a oração vai ser respondida. Não é jogar palavras ao vento, não, é crer que o Senhor vai fazer. Mas as virgens estavam lá, preparadas, enfeitadas, cheirosas, puras, esperando o noivo. Mas por conta de toda essa displicência que eu já falei até agora, as virgens loucas saíram do lugar do encontro e foram em busca do azeite. Elas não prepararam quando tinha que preparar. Elas não garantiram o que tinham que garantir. Elas não dedicaram o que tinha que dedicar. Elas não pouparam o que tinha que poupar. Elas não organizaram o que tinha que organizar. Não buscaram o que tinham que buscar no tempo certo. E quando o dia da bênção chegou, o Senhor, que é fiel à sua palavra, aos seus propósitos, Ele foi ao lugar do encontro e
chamou as suas virgens. As 5 virgens que estavam prontas, com as lamparinas acesas, no lugar marcado, entraram com ele para a festa das bodas, foram agraciadas, receberam a cura, receberam o milagre, receberam a restauração, receberam a promessa, receberam a palavra cumprida na vida delas. E a porta se fechou. E aí, passa um tempinho, chegam as atrasadas, que não estavam no lugar do propósito. Aí a atrasada chega e fica olhando, mas por quê? Que elas foram abençoadas e nós não? Mas por que que aquele grupo recebeu e eu não recebi? Mas por que que a vida dele foi mudada e a minha não foi? Por que que aquela casa prosperou e eu não prosperei? Por que que aqueles filhos são uma bênção e os meus não? Por que que o casamento do fulano dá certo e o meu não deu? Irmão, irmã, você está buscando o que tem que buscar? Você está preparando o que tem que preparar? Você está pagando o preço que tem que pagar? Você está permanecendo no lugar do propósito, da forma como Deus pediu para você ficar e aguardar a promessa dele se cumprir na sua vida? A palavra de Deus diz: vigiai. Porque você não sabe o dia, você não sabe a hora. Irmão, fica atento aos seus propósitos. Deus tem promessas para cumprir na sua vida. Deus tem milagres para liberar sobre você. Deus tem o tempo determinado de fazer a sua luta cessar. Mas se você tiver dado as costas, se distraído com outra coisa, ido correr atrás do prejuízo, se você tiver saído do lugar do propósito, a bênção chega e você não está lá para receber. Quem está me entendendo aí diz amém. Então fica no lugar do propósito. Deus mandou você fazer, faça. Deus mandou você esperar, espera. Se Deus não mandou você fazer nada, faz o quê? Nada. Fica quieto e deixa Deus fazer. Deus respondeu? Não, não respondeu, então fica quieto e espera a resposta. Deus te deu uma nova direção? Ok, siga a nova direção, mas não, a palavra é aquela ainda, pastor, então fica lá, naquela palavra, porque aquela palavra é o seu fundamento. Se Deus deu a palavra, Deus vai cumprir a palavra que Ele te deu. Fica no lugar do teu propósito. Fica firme na promessa que Deus fez para a sua vida. Fica firme na fé, esperando o teu milagre. Se você se distrair, se você for ali, se você se dispersar, a bênção vai chegar. O dia de Deus te abençoar vai chegar e você vai ficar do lado de fora. Sabe outra coisa que eu aprendo com essa parábola? É que o Senhor reconhece aqueles que estão no propósito. Quando Ele chega e olha aquelas carinhas iluminadas pelas lamparinas, Ele manda entrar, Ele recebe com alegria, Ele traz para junto de si, para uma grande festa. E aí a porta fecha, e as outras que não estavam no lugar do propósito chegam. E quando elas chegam, o que é que a palavra diz para elas? Quando elas chegam dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Ele diz: em verdade vos digo que não vos conheço. O Senhor não reconhece aqueles que não guardam posição no lugar do propósito. Deus quer cumprir as promessas dele na sua vida, mas você precisa marcar posição e ficar firme em Deus, no lugar do teu propósito, esperando até que Deus faça aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Até que Deus faça aquilo que Ele tem para fazer na sua família. Até que Deus faça aquilo que Ele tem para fazer na sua vida financeira. Fica firme no lugar do propósito, até que Deus faça o que Ele tem para fazer. Amém, igreja? Fica de pé no seu lugar. Essa é a palavra que eu queria deixar para o seu coração nessa noite.
Deus quer levar você para a eternidade. E a palavra está dizendo, olha, fica no propósito. Porque Deus vai vir. Jesus vai voltar. Então fica firme no propósito. Porque se você estiver no propósito da salvação, Deus vai encontrar você preparado. Seja hoje, seja daqui a 10 anos, seja daqui a 50. Quando Ele chegar, quando Ele se revelar no grande dia, Ele vai encontrar a sua igreja preparada. Mas o Senhor também está dizendo, fica no lugar dos teus propósitos. Fica na presença de Deus. Fica debaixo da cachoeira de unção do Espírito Santo, reabastecendo a sua vida todos os dias. Fica firme na palavra, fica firme na oração, fica firme na devoção a Deus, fica firme numa vida de louvor. Fica firme, meu irmão, não saia, não arreda pé do lugar do teu propósito, porque Deus tem bênçãos para a sua vida, e Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer, você só precisa esperar o tempo. Pode ser rápido, mas pode demorar. Então fica firme, porque Deus vai cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Amém? Feche os seus olhos, põe sua mão no seu coração. Cante essa oração. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar. Pronto pra sentir e receber o Teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder pra curar as cadeias, quebrar, coagir, fluir essa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Nem as lutas eu vou desculpar, pois eu sei que só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual sol imbatível serei. É assim que Deus te quer, igreja. Imbatível na unção do Senhor. É assim que Deus quer te encontrar. É assim que Deus quer pegar você nesse lugar do propósito. Imbatível na unção. Para que Ele possa fazer na sua vida, que a manifestação da glória dEle aconteça, e que o mundo possa ver a glória dEle refletida na sua vida. Com a sua mão no seu coração, ora comigo assim dizendo: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Por isso eu abro a porta da minha vida e eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, eu quero estar pronto, eu quero estar firme no lugar do propósito, para viver a totalidade daquilo que o Senhor tem para a minha vida, aqui na terra e na eternidade. Senhor Jesus, me ajude a caminhar com o Senhor, a permanecer na Tua presença
no lugar do encontro, para que o Senhor sempre me ache totalmente preparado. Senhor Jesus, se eu andei distante, se eu me afastei do Senhor, arrependido, hoje eu volto para os teus braços, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Quero fazer mais uma oração por você que nessa noite fez essa oração pela primeira vez, talvez entregando a sua vida para Jesus, dizendo: eu te recebo, Senhor, como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero ficar firme no lugar do propósito, ser abençoado pelo Senhor aqui na terra e lá na eternidade. Quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Levanta sua mão aí no seu lugar que eu quero orar por você. Se você quer hoje se decidir para estar na presença do Senhor Jesus e viver as novidades do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ou se você quer se reconciliar com Jesus, talvez você estava afastado do caminho do Senhor e quer se reconciliar com Ele, levanta sua mão também que eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Se não tem ninguém, eu entendo que você é sábio, é prudente, está com a lâmpada acesa e vai sair daqui hoje com a botija cheia de unção, cheia de azeite, para caminhar, para esperar, para aguardar o tempo de Deus. E você vai viver os milagres de Deus na sua vida. Está pronto para se encontrar com Jesus na eternidade. E essa unção vai se estender pelo tempo que precisar, porque você sabe onde é a fonte para se reabastecer. Amém, igreja? Louvado seja Deus pela sua vida. Permaneça firme na fé. Não saia do lugar do teu propósito, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Levanta sua mão direita para Deus. Deixa eu abençoar você. Pai, abençoa os seus filhos agora no retorno para casa. Seja com eles, Deus. Que a bênção, o favor do Senhor acompanhe a tua igreja, por onde eles estiverem nesse restante de semana. Que eles possam viver a graça abundante do Senhor e serem surpreendidos pelo cumprimento das tuas promessas. Que eles possam fechar a semana testemunhando milagres e dizendo: glória a Deus, porque eu permaneci no lugar do meu propósito. Que o Senhor os abençoe, os guarde, livre de todo mal, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e o consolo do Espírito Santo permaneça com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Você que nos acompanha nas nossas redes sociais, que Jesus te abençoe, que você seja suprido pelo Senhor em todas as suas necessidades e possa viver as novidades do céu sobre a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.